Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, amigo, paz do Senhor, colegas, paz do Senhor a todos que me assistem no Facebook agora. Estou fazendo esse live porque senti de Deus para poder compartilhar com os irmãos uma palavra que por muito tempo você ouviu, mas de uma maneira diferente. Graças a Deus, por meio do Espírito Santo que está em mim, que me deu essa iluminação para poder tentar decifrar acerca deste assunto. O assunto que eu preciso falar só em 5 minutos a 7 minutos é a respeito da imagem e semelhança de Deus. Muita gente tem dúvida a respeito deste assunto e eles não sabem explicar. Quando se fala da imagem e semelhança, eles dizem que Deus tem os olhos como eu tenho, Deus tem nariz como eu tenho, e Deus tem boca, tem dente, tem língua também, tem barbas como eu tenho, tem cabelo, tem tessagem, se calhar. E as pessoas não sabem explicar taxativamente o que significa a imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, vamos comigo. Abra sua Bíblia se tiver, talvez no seu telefone, para poder acompanhar. Se não tens, anote, são simplesmente 2 versículos que nós vamos tratar em poucos minutos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim diz a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Essa é Ferreira de Almeida atualizado. Então, eu quero tentar só falar a respeito da imagem e semelhança de Deus. O que é imagem? Imagem é uma representação. Semelhança é uma aparência. Então, as pessoas quando falam da imagem e semelhança de Deus, elas começam a explicar de uma outra maneira que não é o contexto bíblico. E eles dizem o seguinte, que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava a se referir que Deus tem olhos, Deus tem dente, Deus tem tudo que nós temos. A imagem e semelhança é essa. O Deus que nós adoramos no trono, se calhar é esse Deus como a minha, assim, negro, claro, mulato, talvez um chinês, americano, indiano. Então, se nós formos a ver nesse sentido, Deus tem várias aparências. Se ele ama os chineses, então tem a aparência dos chineses. Se ele ama os moçambicanos, tem a aparência dos moçambicanos. Se ele ama os ingleses, tem a aparência dos ingleses. A Bíblia não é essa imagem e semelhança que está a se referir. A imagem e semelhança que a Bíblia está a referir é qualidades, vontade e ações de Deus no homem. Tem ações ou características absolutas de Deus. Características absolutas de Deus são as qualidades que Deus tem que não se encontra em nenhum ser humano. Quais são? Por exemplo, neste caso eu falo, Deus é omnisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é imutável. Essas qualidades Ele não te pede e Ele não te deu como ser humano. Você nunca vai conseguir ser omnisciente, onipotente e onipresente. Não, essa qualidade só pertence a Ele. Mas tem qualidades que Deus tem e Ele requer do homem, ou Ele já deu o homem. Logo quando criou o homem, Ele deu essas qualidades para poder se relacionar com o homem. São essas qualidades de amor, paz, fidelidade, alegria. Essas qualidades Deus tem, Ele também deu o homem. São essas qualidades que se diz que a imagem e semelhança de Deus refere-se em qualidade, não é cara, não é aparências. Imagem e semelhança de Deus está a se referir às qualidades que Deus tem, que é amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas qualidades, mais outras, lealidade. São essas qualidades que Deus tem e Ele requer de você também o homem ter, e Ele já te deu. São essas qualidades que você tem e o diabo odeia você por causa dessas qualidades. Não é que Deus tem essa cara como minha. Não é que Deus tem dente. Não é que... Então, se Deus é branco, eu ficaria com ciúme. E Ele, afinal de contas, lá no trono, Deus é branco, Deus é americano, ou Deus é chinês, Deus é indiano, Deus é japonês.
Então não é nesse sentido que a Bíblia está a falar da imagem e semelhança de Deus. Só para poder esclarecer a sua dúvida, pegue a sua Bíblia aí. Só me acompanha. Se não tiveres, pegue a sua caneta só para poder acompanhar. Veja em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Assim diz a palavra de Deus. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Veja, não é só Deus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, não. Disse também, Adão, aos 120 anos, gerou seu filho, à sua imagem e semelhança. Mas a que imagem essa Bíblia está a referir? A que imagem se refere que Adão gerou seu filho Sete, à sua imagem e semelhança? Que imagem que a Bíblia está a referir? Uau, é muito interessante. A imagem e semelhança que a Bíblia está a referir, está a se falar no sentido de que Adão, as mesmas qualidades que havia nele, são as mesmas que passou para seu filho, que é Sete. Sete teve a imagem do seu pai, nas suas qualidades que Adão tinha. Ele começou também a adorar a Deus, começou a buscar a Deus, porque as mesmas qualidades que Adão tinha, o filho que ele nasceu também tinha. Porque não só Sete, ele também nasceu. Nasceu Caim, mas Caim não tinha a qualidade de Adão, porque foi um assassino. Essa não era a imagem e semelhança do pai. É mais ou menos nesse sentido. A imagem e semelhança que a Bíblia refere está a referir às qualidades, às ações e vontade de Deus. Quem executa a vontade de Deus tem as ações segundo o que Deus quer na Bíblia Sagrada, e a mesma pessoa tem as qualidades de amor, paz, fidelidade, bondade, mansidão. Essa pessoa tem a imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado. Deus em Cristo Jesus te abençoe ricamente. Até próximas vezes, quando o Espírito Santo me iluminar e me dar uma palavra para podermos compartilhar. Fique bem. Deus abençoe. Até lá. Tchau.